Bom, dando continuidade, a gente ia mostrar as propriedades da comutatividade, associatividade, aumento neutro e aumento simétrico para os vetores. E também para as propriedades da multiplicação por escalar. Bom, a gente vai demonstrar essas propriedades agora. Não todas, porque elas são a de vetores é muito simples. Porque já que a gente deu por definição como se adiciona com vetores, basta a gente fazer tomar um enunciado com coordenadas respectivas a U e V e ver se essas propriedades são válidas. Como assim? Por exemplo, a comutatividade significa dizer que o vetor U adicionado ao vetor V é a mesma coisa de eu fazer o vetor V adicionado ao vetor U para todo espaço vetorial V3 onde eu tenho U e V. Pô, é muito simples demonstrar isso. Se eu tomo o vetor U como x1, x2, y, x1, y1, z1, eu tomo o vetor V como x2, y2, z2. Pô, para provar isso, o vetor U mais V vai ser quem? Respectivamente, x1 mais x2, y1 mais y2. Isso aqui pela definição, né, que nós mostramos anteriormente. z1 mais z2, que é a soma das coordenadas de suas respectivas dimensões. Quem vai ser V mais U? x2 mais x1, y1 mais y2 mais y1, z2 mais z1. Mas observe que como eu tenho escalares aqui dentro das coordenadas reais, a ordem aqui da adição não vai alterar o resultado, né? É a mesma coisa, x2 mais x1 é a mesma coisa de x1 mais x2, né? Porque é comutativo na adição, né? Os escalares. Então veja que sempre vai recair em propriedades escalares, né? Em relação às coordenadas. Então todas as propriedades, associatividade, aumento neutro, aumento simétrico, recai exatamente na existência dessas coordenadas, ok? E o vetor nulo é um vetor de coordenadas 0, 0, 0, né, no espaço. Então você vai fazer isso para todas as propriedades que eu mostrei, a associatividade, enfim. E vai adicionar as coordenadas, vai adicionar e vai ver se isso é verdade. Aí você vê, compara o lado esquerdo com o lado direito e vê se está igual. Ou seja, essa demonstração é muito trivial, muito fácil. Por isso que eu não vou fazer. Já no caso é análogo, eu só mostrei aqui de forma análoga. Já nesse caso aqui da escalar, é muito simples também, tá? É a mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, a associatividade alfa, beta, dois escalares, vetor U, é a mesma coisa de eu pegar alfa, beta, vetor U. Isso é muito simples. Das coordenadas de vetor U, x1, y1, z1, se eu tenho um alfa, beta, a gente sabe que por definição, alfa, beta é um escalar e a gente pode chamar esse alfa, beta como um outro escalar. Né? Eu fiz o cálculo entre eles, o produto entre eles, multipliquei quem é alfa vezes beta, eu resultei num ômega. Então isso aqui é ômega vetor U. Mas eu sei que um escalar por um vetor nada mais é do que ômega vezes as coordenadas desse vetor. x1 ômega vezes y1 ômega vezes z1. Mas quem é ômega? Ômega é alfa beta. Então alfa beta x1, alfa beta y1 e alfa beta z1. Mas observe que a gente pode separar, então. Beleza, e a gente obteve isso, não é? Tudo isso aqui é escalares. Nós podemos fazer da forma que a gente quer aqui. Por exemplo, eu posso colocar nas coordenadas de aqui alfa em evidência e retirar esse escalar e deixar apenas um único escalar, que é beta x1, beta y1, beta z1. E observe que esse vetor aqui nada mais vai ser do que o vetor do escalar beta multiplicado pelo vetor U. E a gente faz da direita para a esquerda também. Então vejo que é muito simples, né? Escalar também. Ou seja, já prova a primeira propriedade dela, que é a associatividade. Tem a distributividade para adição de vetores, você implementa coordenadas A, U e V e multiplica por alfa, vê se dá a mesma coisa, alfa U mais alfa V, enfim. Então isso aqui é só um complementozinho para dizer que, né, essas propriedades são simples de demonstrar, triviais. Aí se você e mostrar aqui como que se faz, e você faz para o resto das propriedades para provar ela, tá? Ou seja, o espaço de vetores V3 vai ser munido com a operação de adição de vetores e com a operação de multiplicação de vetor por escalar e com todas as propriedades. O nome disso se chama espaço vetorial real, tá bom? Bom,
Deixa eu ver outras coisinhas que a gente pode falar aqui. Gente, bora fazer uma representação geométrica de algumas coisas, pode ser? Primeiro, vocês notaram que a gente está trabalhando com correspondência bionívoca, já que a gente tem uma aplicação de uma função, por exemplo, e também falando de uma aplicação de função em que ponto? Em que sentido? A gente parte do espaço vetorial V3, por exemplo, no escalar, e chega a um nulo. A um nulo não. Perdão, tô confundindo assuntos. Chega a um escalar, né? Entre elementos do espaço V3 e elementos de R3, ou seja, do espaço real. Então isso é uma correspondência bionívoca que nós temos. Aí nós temos as propriedades. Vamos fazer uma representação geométrica agora do que seria o vetor U mais V. Sabemos que, por definição, o vetor, né, nada mais é do que um representante de classe de equipolência. E um representante de classe de equipolência nada mais é do que um segmento orientado cujo ele está contido em um conjunto de objetos de segmentos orientados com suas mesmas características de direção, módulo e sentido, ou são nulos, né? Então, como que a gente representaria um vetor? Ele pode representar graficamente a partir de um segmento orientado. Não que ele seja um segmento orientado, ele é um representante de classe de equipolência que é um segmento orientado que representa todos os demais. Então, não é apenas um segmento orientado, tá? Mas a gente apresenta assim. Então, como que a gente apresentaria, por exemplo, o vetor aditivo, né? O vetor soma, aliás, U mais V. Como que eu represento isso? Bom, primeiro, eu vou definir aqui um ponto A, porque é um segmento orientado, e um ponto B. Esse segmento orientado, AB. Observe que eu vou tomar aí como representante de classe de equipolência de todos os segmentos orientados com suas características. Vou chamar então esse vetor de U. O vetor U, então, vai ser o vetor AB. Certo? Vai ser o segmento orientado a B, aliás. Certo? E eu quero adicionar outro vetor. Bom, a gente tem uma regra aqui em relação à representação dessa soma, tá bom? A regra é a seguinte: se eu quero adicionar dois vetores, você tá vendo que tem origem aqui e extremidade, não é? Você vai pegar a origem desse outro vetor e vai, no caso, meio que projetar aqui para a extremidade do vetor AB, do outro vetor que você quer. Por exemplo, eu tenho um vetor V aqui, e eu quero adicionar esse vetor V a esse vetor AB. Então, você vai... Onde está a origem dele? A origem dele está aqui. E pega exatamente esse vetor V, exatamente esse vetor V, coloca a extremidade dele aqui, tá vendo? E o vetor soma, então, vai ser a origem do primeiro vetor que você tomou com a extremidade do outro. Esse aqui é o vetor soma, que representa U mais V, que é igual ao vetor A, se eu chamo aqui de C, vetor AC, segmento orientado a C, certo? Isso é a representação geométrica de um vetor soma, certo? E sempre vai ser assim, Matheus, sempre vai ser assim, pessoal. Bom, para vetores na mesma direção, vetor U e o vetor V na mesma direção, mesma coisa. Eu peguei aqui, colei a origem de um com a extremidade do outro. Aí você fala, pô, então eu tenho que agora fazer assim, né, Matheus? Partir do vetor U pro final. Sendo que, gente, como a gente está na mesma direção, isso aqui nem precisa fazer isso. É apenas U mais V direto agora. E aí esse é vetor gigantão aí. Tá bom? A gente vai ter isso. E se a gente tem isso nessa representação geométrica, como que eu faço a subtração, por exemplo? Gente, lembra, pela propriedade do elemento simétrico, sabemos o quê? Que adicionar um vetor U com o seu simétrico resulta no vetor nulo. Então, e se eu pegar o elemento simétrico do vetor V? 1 mais menos V é a mesma coisa, eu subtrair os vetores U e menos V. Então, como que a gente faz isso? Olha só, eu vou pegar aqui de novo o vetor U, que é o AB. E se eu quero adicionar menos V, o que você vai fazer, pessoal? Aqui é a sacadinha. O vetor V, ele vai estar com o sentido oposto. Por quê? Porque o elemento simétrico, esse menos V, não é nada mais do que menos 1 multiplicado por V. E menos 1 é o quê? Um escalar. Então é um escalar que multiplica as coordenadas de V. Então eu vou meio que inverter apenas o sentido do vetor V e suas características vetoriais permanecem. Apenas o seu sentido é modificado de vetor. Então isso significa que esse V que eu tenho aqui, ele vai ficar como? Ele vai ficar assim agora. Menos V.
Ah, mas e agora, Matheus, como que eu faria? Da mesma forma, origem de um com a extremidade do outro. Aí no caso aqui eu desenhei, né? Desenhei meu mal aqui, mas não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Ó, bora ver como que vai fazer aqui. Bora ver como que vai fazer. Eu vou fazer assim, ó. Aqui tá o vetor U, eu inverto o sentido ali. Vai ficar assim, ó. Vetor menos V. Eu posso... Aí que esse desenho aqui que eu fiz tá meio feio. Mas tudo bem. Vetor menos V vai ficar assim, né? Pronto. Vetor menos V vai alterar o sentido dele, então vai ficar assim. Aí o que a gente faz? É porque aqui tá muito... Eu desenhei muito feio. Eu vou desenhar um pouquinho mais bonito, tá? Mas eu apenas inverti o sentido dele, né? Aqui, ó. Pronto. E esse é o vetor menos V. Então, o vetor soma seria o da origem para o daqui. E quem é o vetor soma? O vetor U mais menos V. Bom, e essa seria a representação geométrica do vetor soma. Bom, agora esse vídeo aqui é só para falar sobre a representação geométrica. E vamos deixar para o próximo vídeo falar sobre adição de ponto com vetor. Bom, adição de ponto com vetor. Agora iremos dar continuidade ao conteúdo. No último vídeo teve um barulho incômodo, infelizmente. A adição de ponto com vetor. Mas deu para mostrar a ideia que eu queria, que era a representação geométrica. Adição de ponto com vetor. Bom, aqui a gente vai adicionar mais uma definição para vocês, mais umas propriedades e eu vou demonstrá-las. Aí vai começar com a definição 2.2.3, onde eu vou enunciar a seguinte coisa: considere o espaço de vetores V3 e o espaço do ponto E no espaço tridimensional E3 do ponto E3. Definimos uma operação. Não percebi que eu escrevi. Eu tava pensando que eu tava escrevendo no finalzinho, mas não. Ficou meio estranho. Deixa eu ajeitar isso aqui. Adição de pontos do ponto E3. Deixa assim, não. Pronto, deixa assim. Definimos a cada ponto P de E3, pertencente a E3, né? Pertencente a E3. E a cada vetor do espaço vetorial V3. E a cada vetor V pertencente ao espaço V3, associa um único ponto Q pertencente a E3 da seguinte forma, onde temos que Q é igual a P adicionado ao vetor V. Bom, isso aqui equivale a dizer que temos que o vetor V nada mais vai ser do que P Q. Que o segmento orientado PQ. Como assim? Ó, basicamente o que ele está nos falando é que, considerando o espaço dos vetores V3 e o espaço do ponto tridimensional, desse ponto P, a gente tem o quê? Que eu tenho esse ponto P, eu tenho esse ponto V. Eu tenho esse vetor V. Ao adicionar as coordenadas do vetor V ao ponto P, certo? Isso aqui vai me gerar um outro ponto, eu vou recair em outro ponto. Pois como sabemos, o vetor é o quê? Um segmento, é um representante de classe de equivalência, e um representante de classe de equivalência é um segmento orientado dado. Então, por exemplo, se eu falo que eu tenho um vetor V aqui,
ele é constituído de dois pontos. Então, se eu te dou apenas um único ponto em um vetor, quer dizer o quê? Que esse ponto ele pertence a esse vetor, onde esse ponto P pode ser a origem desse vetor e eu chego a um outro ponto com toda certeza que aí vai ser o ponto de extremidade. Então, esse vetor V vai ser PQ, que é a mesma coisa, te deu um ponto P, então P mais V é a mesma coisa de resultar em outro ponto Q, tá? Que é exatamente esta relação que nós teremos, tá? Que é a mesma coisa, então, de eu fazer Q menos P, que é o subtrair as coordenadas. Então, outra forma mais rápida de você enxergar isso aqui é da seguinte forma. Eu tenho um vetor V, ao me dar um ponto, eu sei que esse ponto vai ser minha origem, e eu vou chegar a outro ponto que é a extremidade. Esse vetor V, então, vai ser igual a Q menos P, que é a mesma coisa de eu fazer um vetor único, um representante de classe equivalência único, PQ. Ou seja, quando eu tiver essa representação, eu baixo subtrair as coordenadas de Q de P. E a gente obtém exatamente isso. Bom, e a gente tem as propriedades decorrentes disso. Aí vai ter a propriedade número 1, que ao adicionar um ponto a um vetor nulo resulta no próprio ponto. Para todo ponto pertencente ao espaço tridimensional E3. Eu vou ter a propriedade número 2, onde eu falo que dado o ponto P, eu adiciono ao vetor U, isso aqui é igual ao ponto Q adicionado ao vetor U, é a mesma, equivale a dizer, opa, eu escrevi errado, o ponto P mais o vetor V, vou chamar de vetor V mesmo, é igual ao ponto P mais o vetor U. Isso aqui equivale a dizer que o vetor U é igual ao vetor V, tá? Para todo U e V pertencente ao espaço vetorial V3, tá bom? Bom, a propriedade número 3 que nós temos é, dado o ponto P adicionado ao vetor U, e eu adiciono ao vetor V, como fosse uma associatividade, isso aqui é a mesma coisa, eu adicionar o ponto P mais o vetor U mais V, certo? Isso aqui para todo o vetor U, V, pertencente ao espaço vetorial V3 e ponto para todo ponto P pertencente ao espaço tridimensional E3, certo? Teremos a propriedade 4 e, por fim, a propriedade 5, e no próximo vídeo eu irei demonstrar isso aqui. Bom, a propriedade 4 nos diz que, dado o ponto P adicionado ao vetor V e o ponto Q adicionado ao vetor V, equivale a dizer que eu tenho que o ponto P é igual ao ponto Q, tá bom? E a propriedade número 5 é que, dado o ponto P menos um vetor V adicionado a esse vetor V, então isso resulta no próprio ponto P, tá bom? Então essas propriedadezinhas aqui, cujo eu vou demonstrar no próximo vídeo, tá? E basicamente teremos isso daqui mesmo. Encerraremos por aqui.